A Bíblia em Hebreus 9:27 diz assim, ó: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Então ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Haverá um dia em que Deus julgará os homens. O homem morre somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Daqueles que creram em Jesus Cristo para a salvação eterna e daqueles que rejeitaram a salvação para o juízo, ou seja, para a condenação eterna. Os homens não querem pregar aquilo que desagrada as pessoas. Eles querem pregar aquilo que agrada as pessoas. Mas olha o que a Bíblia diz. Isaías capítulo de número 5:20, ó. Olha o que a Bíblia diz. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem o amargo doce e o doce do amargo. Ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem, meu irmão. Como teve um teólogo aí que falou que a Bíblia tem que ser atualizada, ou seja, a Bíblia tem que ser adequada aos pecados do ser humano. Não é a palavra de Deus que tem que transformar segundo ele, mas a Bíblia tem que atualizar, ou seja, a Bíblia tem que se adequar aos pecados desse mundo. Mas o que Paulo diz? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos amoldeis a esse mundo. Eu não posso me amoldar a esse mundo, eu tenho que transformar, renovar minha mente. Pelo quê? Pela palavra de Deus, que me liberta, que me transforma, que me salva. Então eu não posso fechar os olhos para essas coisas. Jeremias, lá no capítulo 20, verso 7, Jeremias ele diz o seguinte, ó, eu vou ler e já encerro essa mensagem. Jeremias ele diz assim para Deus, ó: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei, mais forte foste do que eu e prevalecer. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. O que ele está falando? Ele está falando que Deus iludiu ele. Por quê? Porque na verdade ele, no pensamento dele, ele está achando que o chamamento dele, o chamado dele está sendo em vão. Por quê? Porque ele prega a verdade e as pessoas não dão ouvido. Acha que ele é um falso profeta, mas ele é um verdadeiro profeta. Mas por que as pessoas acham que Jeremias é um falso profeta? Porque ele vem falando não aquilo que o povo quer ouvir, mas sim aquilo que o povo precisa de ouvir. Então o povo não quer ouvir aquilo que verdadeiramente vai trazer o que? Arrependimento. Mas eles querem o quê? Palavras boas que vão fortalecer eles no pecado. Então ele achou que Deus havia iludido ele. E ele diz assim, ó: sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, serve de escárnio, vergonha, é desprezado, humilhado. Olha para a vida de todos os profetas na Bíblia que você vai ver isso. O verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus está cheio do Espírito Santo, não porque fica rodando, pulando, não porque fica sapateando, sapatinho de fogo, não. É porque ele está cheio do Espírito Santo. Então ele vê o pecado, ele vê a coisa errada contra a palavra de Deus, ele se indigna, o Espírito Santo incomoda ele, como o Espírito Santo fez com Paulo lá em Atenas, diante de tanta idolatria. A Bíblia diz que o Espírito de Paulo se indignou com tal situação. Olha o que ele diz no 8, ó: porque desde que falo, grito e clamo. Olha o que Jeremias gritava: violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, ou seja, vergonha para mim, e um ludíbrio todo dia, ou seja, a palavra de Deus, ó, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio, ou seja, vergonha para mim, e um ludíbrio todo o dia. Ou seja, Jeremias falava, e o povo não dava ouvido. Ele achava que o chamado dele, ele já não estava mais, ele achou que Deus estava iludindo ele quando Deus o chamou. Por quê? Porque na verdade as pessoas não ouviam as profecias de Jeremias, não davam ouvido. E aconteceu o que aconteceu lá no livro de Jeremias. Nabucodonosor realmente veio e levou cativo o povo, porque o povo deixou de dar ouvido à verdade para dar ouvido à mentira. Falsos profetas é assim, meu irmão. Se na época de Israel tinha muitos, hoje no Brasil, mundo afora, não se tem conta de milhões de falsos profetas que tem por aí.
Porque pregar palavra boa é fácil, ajuntar seguidores é fácil. Quero ver você pregar a verdade e ninguém tá nem aí. Mas o homem que serve a Deus, a mulher verdadeiramente que serve a Deus, ele tá pouco se lixando para inscrito, ele tá pouco se lixando para seguidor, ele não tá preocupado com essas coisas, ele tá preocupado com Deus, no compromisso que ele tem com Deus. Mas a Bíblia diz, ai daqueles, Isaías 5:20, ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem. Então estou aqui mostrando para você essa verdade, meu irmão. Purgatório é uma mentira de Satanás. É uma mentira de Satanás e seus demônios. Purgatório não existe. Reza pelos mortos. Não, a Bíblia não ordena, não manda os servos dele fazer isso. Não manda de forma nenhuma. É mentira. Eu estou falando essas verdades porque a gente tem que ter tempo, a gente tem que correr. Daqui a pouco a gente não vai ter tempo de falar mais isso no YouTube, não. As plataformas de redes sociais não vai permitir mais falar isso, não. Então, estou deixando bem claro, purgatório, analise as Bíblias. A Bíblia diz que os cristãos de Bereia, eles eram mais assíduos do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles conferiam na Bíblia. Quando o padre for ler aquele jornalzinho que eles dão na missa, antes de entrar na missa, que eu já fui católico também, eu sou batizado, fiz primeira comunhão, sou crismado. Quando o padre for dar aquele jornalzinho, leva a sua Bíblia. Confere uma palavra com outra para ver se vai bater, para ver se vai encaixar, né? Quando você for para a igreja evangélica, confere aquilo que o pastor está pregando verdadeiramente para ver se aquilo é verdade. Não se deixe ser enganado não, meu irmão. Não se deixa ser iludido não. Porque se você está na igreja vivendo aquilo que eles pregam ali, que é mentira, que é torções da palavra de Deus, você está indo para a igreja também em vão. E acaba aprendendo coisas, ensinando para outras pessoas coisas erradamente. Então você tem que conferir na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra do Papa não pode ser maior do que a palavra de Deus. A autoridade do Papa não pode ser maior do que a autoridade da palavra do Senhor. Vai para o céu não é aquele que se apega a uma placa de igreja, uma denominação não. Que vai para o céu é a igreja invisível do Senhor. É um salva ali, outro salva aqui. Prédio não vai salvar ninguém. Apesar de que eu não sou contra, a pessoa tem que congregar, mas que ela venha congregar numa igreja bíblica, onde se prega a verdade de Deus, onde se prega a verdade por completo, né? Erros teológicos, equívocos da palavra de Deus existe, mas erro é onde a pessoa, você está vendo que a pessoa está enganando, heresia sobre heresia, você não deve ficar num lugar desse não, meu irmão. Os demônios estão enganando você, estão dando risada da sua cara por detrás dos bastidores. Não fica não, procure uma igreja bíblica, um pastor sério. Tem pastor sério, claro que tem. O mundo não tem só falso profeta não. Então, meu irmão, essa palavra que eu deixo, o vídeo já vai se estendendo aí para 16 minutos, amém? Fique na paz do Senhor, receba essa palavra aí e pense direitinho, reflita. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração, passe a ler Bíblia, passe a orar, passe a ter a prática, a disciplina do jejum, para que Deus ele venha amortecer os desejos, as vontades do seu corpo, né? Para você orar mais, buscar mais a palavra, se equiparar mais na palavra, se alicerçar mais na palavra do Senhor. Então deixe essa palavra do Senhor, receba em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus.